agricultura de baixo carbono é uma tendência exigida nos mercados nacional e internacional. Sendo assim, o quanto antes as empresas se adaptarem a essa realidade, mais competitividade elas conseguem ter. Vamos entender como é que está esse atual cenário com o head para a transição de agricultura de baixo carbono do Itaú BBA, João Adrien, que já está conectado aqui com a gente. João, muito bom dia para você, mas antes de abrirmos aqui o tema principal da nossa entrevista, claro, gostaria que você colocasse uma homenagem, né, as suas condolências também à família e a todas as questões aí que a gente sabe que Alisson Paulinelli fez e revolucionou a nossa agricultura brasileira, década de 70, principalmente transformando, né, o nosso solo e, claro, de um país totalmente importador para hoje o grande exportador mundial, a grande referência em segurança alimentar, sendo indicado por 2 vezes aí subsequentes como Nobel da Paz. Infelizmente não levamos, mas é um grande legado e mais do que isso, né? Enfatizou muito bem as pesquisas, a agricultura, inclusive, com sustentabilidade. Agora, em suas últimas palestras, enfatizava muito isso, a questão do uso de biofertilizantes, enfim, todo o sistema de fato e toda a inspiração que fez com que a agricultura se transformasse no que ela hoje parte, sim, da mente brilhante, né, que foi Alisson Paulinelli. Bom dia. Renata, muito obrigado pelo convite, muito bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo. É um dia, né, de luto, de muita reflexão para todos nós do setor, mas também um dia de muita possibilidade de se inspirar nessa liderança que foi o Alisson Paulinelli. Eu te agradeço por possibilitar fazer essa mínima homenagem, que eu nem tenho estatura para homenagear uma pessoa como o Alisson, mas eu acho que é importante a gente a lembrar sempre do espírito empreendedor e modernizador que foi o Alisson para o Brasil e para a agricultura. O que representa a obra do Alisson é estar sempre inovando, sempre buscando a inovação e tendo capacidade de construir estruturas, políticas, agências, projetos que fossem essenciais para a constante modernização da agropecuária brasileira, seja nos anos 70, quando isso culminou com a construção da Embrapa, seja como você bem colocou recentemente, onde ele continuou seguindo esse processo de inovação, seja com os bioinsumos, seja na propriedade dele, onde ele tinha vários experimentos com relação a manejo hídrico, com relação a plantio de cobertura, entre vários outros. Ele entrou também numa nova atividade, que é a rochagem, que é a utilização de pó de rocha, e ele, de fato, construiu recentemente, né, aquele projeto Fórum do Futuro, onde boas diretrizes estavam sendo discutidas. Então, eu acho que o que fica para nós, para mim, pelo menos, né, do Alisson Paulinelli, é esse compromisso constante com a modernização, com discutir, né, o que está por vir, ter uma visão de longo prazo. Eu acho que o agronegócio, no fundo, representa e espelha um pouco esse espírito modernizador, porque, no fundo, o nosso setor, ele cresceu graças à inovação e graças à tecnologia, e esse espírito, eu acho que ele está muito alinhado com o que representa o Alisson Paulinelli no nosso Brasil. Então, eu acho que é um momento importante de todos nós lermos as suas obras, investigarmos um pouco a sua trajetória, para que ela nos inspire para a construção dos próximos 50, 100 anos da agricultura brasileira. Então, muito obrigado, Renata, por essa oportunidade. Imagina, foi excepcional aí sua fala, concordo, né? Tá bem alinhado. Eu me lembro uma vez que conversamos bastante e ele até comentou, né? O Brasil tem total aí consequência de produzirmos uma safra até 2050 de 600 milhões aí de toneladas, né? A gente está um pouco acima aí da metade disso, mas ele falou, tem total, e isso por meio da tecnologia, de uma agricultura sustentável, de baixo carbono. Ele enfatizava muito isso e foi muito interessante que ali ao fim da entrevista ele até me falou, olha, Renata, e você sabe que a futura geração, né, esses que estão vindo, vão fazer muito mais do que eu fiz, do que eu representei. Achei isso de uma humildade, delicadeza, gentileza, né, e que grandes e sábios sabem fazer e deixar esse legado primordial aí para a gente aprender. Agora falando então justamente sobre o ponto, né, o pilar da sustentabilidade, como é que você chega então ao Itaú BBA também para liderar toda essa transição e que realmente não é só parte da agenda brasileira, como a agenda mundial também, João? Perfeito, Renata. Eu acho que um pouco nesse espírito, né,
nesse espírito de enxergar um pouco o futuro da agropecuária brasileira e as oportunidades que essa constante transformação tem trazido ao país. O Itaú BBA, liderado pelo Pedro Fernandes, que é o diretor de agronegócio, mas toda, né, a equipe do Itaú BBA recentemente estruturaram, né, uma área exclusiva para atendimento à agropecuária brasileira, né, que é a diretoria de agro. É o único setor que é totalmente verticalizado, tem toda uma estrutura desde, né, de officers a campo que atendem os produtores até toda a estratégia e tal. E dentro dessa estratégia e dentro dessa estrutura de agro, chegou-se ao consenso de fortalecer a área de ESG e sustentabilidade, de transição para a agricultura de baixo carbono dentro dessa diretoria. E eu tive uma passagem importante na sociedade rural brasileira, onde sempre toquei essas agendas de agricultura e meio ambiente e, sobretudo, o tema das mudanças climáticas. Depois estive no governo federal, junto com a Tereza Cristina, no Ministério da Agricultura, coordenando a agenda socioambiental e depois também no Serviço Florestal Brasileiro, tocando a agenda de regularização ambiental. E um pouco dessa experiência, né, da transição entre agricultura, meio ambiente, clima, seja na parte, né, da iniciativa privada, na parte de quem de fato vive a realidade, porque eu sou de família de produtores rurais e sempre estive ligado à atividade no campo, mas também a discussão de políticas públicas e de estratégias, eu acho que culminou para esse convite e para a criação dessa área, que tem por objetivo, Renata, justamente aproveitar essa oportunidade que nós temos de dar esse constante passo tecnológico, né, que o Brasil hoje é líder em termos de tecnologia, mas nós precisamos disseminar essa tecnologia cada vez mais e ter capacidade de mensurar e conseguir demonstrar e identificar aonde estão essas boas práticas e, com isso, fazer dessa realidade tecnológica uma grande oportunidade para os produtores e para todo o futuro da nossa agropecuária. Então, o banco se posicionou como um agente para, de fato, deslanchar e dar grande celeridade e intensificação nesse processo de adoção de práticas sustentáveis. Exatamente, João. Você que teve também uma importante passagem, né, de estudo fora do país, retornou agora, falou também sobre a questão da liderança ali na sociedade rural brasileira, que foi bastante importante também no sentido de ir mais adiante, né, levar de fato, trazer para a realidade o que é essa agricultura ESG de baixo carbono. O que a gente pode colocar hoje o Brasil, né? Em qual posicionamento? Como que a gente pode já retratar, por exemplo, um mercado mais regulado de carbono, onde os produtores tenham, de fato, essa possibilidade de rentabilizar e, ao mesmo tempo, ser reconhecido externamente? Como é que está hoje, né? Para a gente entender mais desse cenário, hein, João? Perfeito, Renata. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar, e até nós tivemos uma conversa recente onde nós discutimos esse assunto, que é o fato de que essa nova economia que está sendo discutida internacionalmente e de qual o Brasil é um grande player, né, é um líder nessa discussão, ela justamente visa transformar uma economia de base em fontes fósseis para uma base de uma economia de base de fontes renováveis. E nesse contexto, o Brasil, ele certamente vai ser o principal líder nesse processo e pode ser a principal economia no mundo se de fato fortalecer isso. E nesse contexto, os produtores rurais serão certamente os principais fornecedores e produtores de matérias-primas renováveis. Então, se nos anos 50, 60, nós tínhamos os grandes petroleiros americanos, a própria Oriente Médio, né, com toda a questão do petróleo, o futuro vai ser os biocombustíveis, energia renovável, os produtos de base biorrenovável, e os produtores vão ser certamente o grande agente, serão certamente os grandes agentes dessa transformação. E aí eu acho que o desafio maior é como é que nós conseguimos, de fato, construir as estruturas para financiar esses produtores, para que, de fato, as instituições financeiras, mas toda a estrutura viabilize a adoção cada vez mais sistêmica e disseminada dessas práticas agropecuárias, seja por uma questão de segurança alimentar, né, porque nós temos perspectivas importantes de crescimento da população global, por mais que o IBGE demonstrou que o Brasil teve um crescimento muito menor, mas isso é uma questão muito regionalizada. Globalmente, as diretrizes mostram, né, um crescimento da população global que demandará mais alimentos, mas o segundo pilar é a questão de adaptação às mudanças do clima. De fato, as perspectivas de mudanças climáticas, elas vão trazer ainda mais instabilidade
aos sistemas alimentares, com secas, com enchentes, ou seja, com toda uma questão climática que pode afetar o abastecimento da população. Mas essa adoção dessas práticas que nós temos, por exemplo, no programa ABC, né, de sistema de plantio direto, ou seja, o que nós já temos de pacote tecnológico que reduzem o risco, né, climático desses impactos climáticos. E por último também a agropecuária brasileira ser um processo de descarbonização, seja da sua atividade, mas também contribuindo com outros setores nesse processo. Então a agropecuária brasileira ela pode de fato ser a grande solução para a economia do futuro, descarbonizando outros setores, gerando resiliência às mudanças climáticas e contribuindo para a segurança alimentar global. Então, os produtores da agropecuária brasileira vão ser certamente o grande agente de transformação e é aí que o Itaú BBA se posiciona para tentar contribuir com esse processo, Renata. Perfeito. Para a gente fechar aqui, como é que está a agenda de vocês para esse semestre, agora com essa nova atuação, né? Esse novo guarda-chuva aí dentro e de bastante importância para a nossa agricultura com baixo carbono, hein? Pois é, Renata, eu acho que um desafio muito grande é nós evoluirmos na capacidade de mensuração dessas práticas agropecuárias. É importante nós colocarmos que hoje nós temos um desafio de mensurar o que o produtor está fazendo, e o produtor já está fazendo muita coisa e nós não conseguimos capturar isso, e ao passo que nós não mensuramos isso, como você bem colocou, no mercado de carbono, nós não conseguimos gerar ativos que poderiam trazer renda ao produtor, mas, sobretudo, também no momento que nós conseguimos monitorar e identificar essas boas práticas agropecuárias, nós conseguiremos, por exemplo, emitir títulos verdes, captando recursos internacionais com taxas mais acessíveis, com menor custo ao produtor, portanto, tendo condição de fazer da prática agropecuária um ativo dos produtores para além somente da produtividade. Então, acho que uma das frentes importantes nossa é conseguir mensurar mensurar essas práticas adotadas pelos produtores e, com isso, ter toda uma estratégia de descarbonização e assim por diante. Mas uma segunda frente importante que já estava sendo liderada pela Beatriz Domeniconi, que já estava no Itaú, é, de fato, a geração de produtos verdes. Ou seja, criar linhas específicas de crédito para restauração de pastagens, para plantio de cobertura, para bioinsumos, como o banco lançou recentemente, para pagamento, para melhor taxas com produtores adequados ao Código Florestal, como foi o Reserva Legal Mais, lançado pelo banco também no ano passado. Então, construir uma prateleira de produtos, de créditos, de serviços que possam beneficiar o produtor e trazer melhor condição para que ele adote essas práticas e essas tecnologias. E com isso, Renato, o banco colocou uma meta de descarbonização, né, de net zero em 2050 e, portanto, nós temos um trabalho enorme para chegarmos até lá, mas nós temos certeza que com as tecnologias existentes e com a capacidade do setor financeiro de dar recursos para os produtores adotar essas tecnologias, nós conseguiremos atingir essa meta e, portanto, o agro brasileiro ser certamente o maior líder nos 3 pilares que eu coloquei: agricultura de baixo carbono, com resiliência e segurança alimentar, Renata. Perfeito, muitíssimo obrigada. A gente volta a se falar em outras oportunidades. Obrigada aí por toda a explanação e, claro, continuidade desse trabalho brilhante que com certeza fará o Itaú BBA diante, né, dessa liderança também sobre agricultura de baixo carbono. Obrigada, viu? A gente Muito se obrigado, fala em outras Renata. oportunidades. Bom falar com vocês. Tchau, Tudo de tchau. bom. Igualmente.